Olá, nós somos da CLIA, eu sou a Fabiana, fisioterapeuta, psicomotricista e estudante de terapia ocupacional. Estamos aqui também com a Simone. Eu sou a Simone, sou neuropsicóloga, atuo aqui na CLIA com crianças com TDAH, com autismo, né? E até adultos, né? Com as mesmas questões e questões emocionais, comportamentais também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a agitação das crianças com TDAH. Para entender um pouquinho as questões da criança com TDAH, precisamos falar um pouco sobre TDAH. O TDAH é uma alteração neurobiológica, né? Ela afeta o cérebro e corresponde ao corpo. E aí quando o cérebro da criança ele não está num funcionamento adequado com relação às funções executivas, né? O que são as funções executivas? Ela faz parte da região frontal, né? Pré-frontal do nosso cérebro. É como se fosse uma secretária executiva do nosso cérebro, aquela que vai organizar, vai definir a hora de prestar atenção, a hora de focar num assunto em detrimento de outro, e aí essa área não está num funcionamento adequado devido ao neurotransmissor de dopamina, né? Que fica, né, na fenda sináptica. Porque a dopamina é o principal responsável pela movimentação do nosso corpo. Ela é que diz quando a gente vai se movimentar ou não, né? Um exemplo que eu posso te dar é a doença de Parkinson. Quando eu tenho uma alteração das dopaminas na doença de Parkinson, eu tenho uma agitação do músculo, no qual eu tenho aqueles tremores de repouso. Por quê? Por causa desse mau funcionamento da dopamina. No caso das crianças com TDAH, a gente não tem a reabsorção da dopamina na fenda sináptica. E aquela dopamina fica na fenda, não entra para o neurotransmissor e a criança não consegue dar conta de controlar a atenção, né, de segurar os impulsos, né, de hiperatividade, e ficam naquela agitação motora ou às vezes numa desagitação, né, que são as crianças que têm uma predominância mais de desatenção do que hiperatividade, que a gente vai falar um pouquinho dessa característica diferente do TDAH, né? Nem sempre o TDAH é aquele que fica pulando, correndo em sala de aula. Ele pode, às vezes, ter uma característica um pouco diferente, pode ser aquela criança predominantemente desatenta, né? Desatenta em que sentido? Ela fica na sala de aula pensando em outras coisas, não pega material e fica mexendo no lápis, né? E ela fica meio que brisando, né? Como as crianças falam hoje em dia, ou seja, ela não está dando conta de controlar aquela atenção na professora, numa atividade da sala de aula. Ela está envolvida com as questões do pensamento dela. Então, tem dois tipos de TDAH, né? O TDAH hiperativo, normalmente é aquele que causa mais preocupação, né? Porque ele atrapalha a sala de aula, ele incomoda os amigos, ele gera comportamentos inadequados, né? Então, assim, ele vai ser o mais visto, né? E o que talvez seja diagnosticado antes do que aquele predominantemente desatento, né? Porque o desatento ele não está atrapalhando, ele está quietinho no canto dele. Então é importante sempre os professores prestarem atenção nesses dois tipos de comportamento e os pais também, né? Estarem sempre atentos se o filho leva caderno, se ele escreve a matéria, se ele escreve na agenda a lição de casa. Então todas essas questões precisam ser observadas logo no início, né, da vida escolar, para que ele tenha mais chance de uma reabilitação. Como a Simone disse, eu acho que os professores também têm que puxar isso como uma dica. Aqui na CLIA nós orientamos os professores quanto a sempre observar que o aluno anote as coisas, porque os alunos têm que ter autonomia, eles têm que ir aprendendo a ter autonomia para poder dar conta das funções relacionadas à vida acadêmica. Então, esse professor que a gente orienta, a gente pede para que ele dê autonomia para o aluno e depois ele vai se certificar de que esse aluno fez essas anotações para os pais para poder dar conta das lições de casa. Então, sempre essas dicas, né, são muito importantes
todos assim tentarem seguir, porque é a melhor forma de encontrar uma qualidade de vida, né, para a criança que é TDAH, porque essa criança ela fica em sofrimento, porque ela tem a percepção que ela não controla, que ela não dá conta. Então, quanto mais apoio dos professores, né, que é uma outra orientação que a gente faz aqui na CLIA, né? Quanto mais apoio o professor conseguir dar a esse aluno, no sentido de chegar mais próximo, né? De observá-lo, de olhar nos olhos, perguntar dúvida, né? Entender a particularidade de cada um, melhor para essa criança ter um desenvolvimento escolar também, né? Existe agitações motoras que as pessoas confundem com outros diagnósticos, né? Existe os diagnósticos diferenciais. A Simone vai falar um pouquinho pra gente sobre esses diagnósticos diferenciais. Tem muita... hoje, se o diagnóstico ele não é bem feito, ele acaba tendo uma comorbidade aí com outros, né? E erroneamente a criança pode ter um diagnóstico que não é o dela, né? Não pertence ao quadro dela. Então, assim, um deles é o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiante, que é aquela criança que desafia o professor, que se opõe a fazer as tarefas, né? Então, ele tem algumas características do TDAH, só que ele não é um TDAH. Até porque o TDAH, ele não desafia o professor, Isso. né? Ele tem uma agitação, ele tem um mau comportamento, às vezes ele tem uma impulsividade, porque ele não tem esse freio inibitório, que é uma das principais coisas que a gente tem que trabalhar, e a gente sempre orienta aqui na CLIA, quanto à família, quanto aos professores, a identificar e dar estratégias para essa criança ter esse freio inibitório, né? Mas ele não é agressivo, ele não é opositor, ele não desafia ninguém, né? E o transtorno de ansiedade também, Sim. né? A criança hiperativa, né? A criança com TDAH, ela acaba tendo uma ansiedade, até o desatento, né? O desatento é uma ansiedade mais contida, o hiperativo é uma ansiedade mais explícita. Mas o transtorno de ansiedade, ele também faz uma comorbidade, só que ele é um transtorno de humor, né? Não dá pra gente classificar ele como um transtorno de hiperatividade. Um outro transtorno também é transtorno de humor bipolar, né? As crianças oscilam um pouco, às vezes estão mais quietas, mais retraídas, em outros momentos estão naquela agitação e começam a se mexer, a se movimentar na cadeira, né? Então, mas é uma agitação muito mais mental, que gera uma agitação motora, mas que ele não tem a necessidade de ficar andando, por exemplo, mas é uma agitação de inquietude corporal. Já o TDAH, a gente tem uma agitação no qual o foco tá nessa agitação também, coisa Sim. que o bipolar não tá o foco nessa agitação. Então, essa agitação é sem foco nenhum, é sem fundamento, né? Você às vezes tem crianças, eu vou dar um exemplo de uma criança aqui da CLIA, né? Que, por exemplo, a mãe diz que ela pede para ele escovar os dentes, e aí ele cata a escova e fica andando de um lado pro outro na frente da pia, porque ele sabe que ele tem que escovar o dente, mas não veio na cabeça dele, que tem a ver com as funções executivas, o passar a pasta de dente, enfiar a escova na boca e fazer toda a movimentação do escovar o dente. E aí essa mãe tem que toda hora estar pontuando, né? Fulaninho, você já escovou seu dente? Para trazer ele, você já pôs a pasta? Porque às vezes ele nem lembra que é a pasta que ele tem que colocar. Então você acaba dando pistas verbais, né? A gente sempre orienta tanto os pais quanto os professores darem pistas verbais, e às vezes favorecem bastante de pistas, né? Ou verbais ou visuais, né? Para poder dar. A gente também pensou uma vez de uma estratégia, usar o timer, né? O timer também, porque eles ficam motivados, né? Porque uma das características do TDAH é ele se desmotivar facilmente com uma tarefa, né? Quando tem o timer, cria uma motivação, um desafio, e aí ele caminha mais rápido, né? Com o passo a passo aí dele vai mais rapidamente para ele chegar num resultado adequado. Então essa mãe,
ela participa bastante aqui com a gente e ela foi muito orientada, né? É uma mãe que realmente se identificou como mãe de TDAH, que isso é uma outra coisa importante, né, Fabi? Porque enquanto os pais ficam negando, né, esse diagnóstico do filho, o filho não caminha, né? Porque tem que ser feito realmente uma série de adaptações, não só na escola, mas em casa também. Sim, e aqui na Kika a gente acaba ajudando, né? A gente tem uma equipe completa e a gente acaba criando estratégias e traçando objetivos dentro dessas estratégias, dentro da rotina, porque o TDAH funciona muito bem com rotina, né? E aí a gente acaba conseguindo colocar isso tanto para a escola quanto para casa. Isso, ele precisa de rotina, precisa de um calendário, né? De um esquema, né? De acompanhamento onde ele tem uma compreensão do passo a passo. Não adianta dar 3 informações de uma vez para um TDAH e esperar que ele realize as 3 como uma pessoa que não tem essa questão do déficit, né, de hiperatividade. Ele precisa desse passo a passo que a Fabi falou. Porque a memória sequencial dele está com déficit, está com problema. Isso, né? Outra comorbidade? A outra são os tiques. Né? Acho que você pode falar melhor dos tiques do que eu, né, Fabi? Então, os tiques, tem algumas pessoas que acham que alguns movimentos, né, por ter essa agitação corporal e às vezes, muitas vezes na cadeira, né, no caso dos professores, às vezes a criança tem essa agitação e o professor identifica como um tique. Quando o tique é tipo só balançar a cabeça, levantar a sobrancelha, fica muito fácil de identificar esse tique. Mas quando esse tique ele é mais corporal, fica muito mais difícil para uma pessoa que não tem tanta informação entender se é um tique, se é uma estereotipia ou se é realmente uma agitação motora, né? E aí nisso acaba afetando a criança e às vezes rotulando ela como uma provável TDAH, né? Porque ela é impulsiva, ela é agitada e na verdade não é, né? Então existe diferenças entre as agitações motoras ou não. E aqui na CLIA a gente tem profissionais capacitados para te orientar quanto a esses tipos de agitações motoras que a criança apresenta, tá bom? Uma outra questão, o transtorno de linguagem, que acho que é importante a gente falar, que é uma comorbidade, né? A criança com TDAH, ela muitas vezes apresenta uma dificuldade de linguagem, ela pode ser diagnosticada como uma criança que tem transtorno de linguagem, quando na verdade ela é um TDAH. E a depressão, né, também acaba sendo um diagnóstico diferencial do TDAH, daquela criança que é mais desatenta, desligada, parece que ela é apática, né? Ela não está ligada no mundo à sua volta, então passa uma noção de que ela está em depressão, né? Apesar que o TDAH pode gerar um pouco de depressão, porque ele se sente inferior aos outros, ele não consegue, tem um sentimento de inferioridade, é isso mesmo. Não consegue dar conta dos afazeres. Ele tem essa percepção, né, que ele não consegue dar conta, se sente diferente, né, e pode realmente entrar num quadro depressivo. Acho que podemos encerrar, né, hoje o que a gente passou para vocês. Nós temos um outro vídeo que eu acho que é muito bacana, né, que pode dar continuidade a esse, que são as dicas, né, para os professores e para os pais. Para os pais, é isso mesmo. Então tá. Tchau, gente. Obrigada.